Vamos começar, mulherada? Já estou vendo aí a nossa sala pipocando de belezas negras, potentes. Estou vendo umas carinhas aqui que estiveram conosco ontem e voltaram, porque ontem foi demais. Ontem foi um arraso. A gente saiu daqui querendo mais e por isso nós estamos aqui. Boa noite a todas vocês. Bom tê-las conosco. Nós estamos abrindo, então, o segundo dia do encontro Agbara de Mulheres Negras na jornada Florescer. Quem somos nós? Nós somos o primeiro fundo para mulheres negras do Brasil e a nossa missão é potencializar o maior número de iniciativas de mulheres negras, viabilizando independência financeira e emocional. Estamos aqui num ato de resistência e por isso eu quero pedir para você abrir o seu microfone e dar aquele grito, que é a voz que ecoa do tambor. Abre aí, vai Maravilha! Estamos aqui hoje e eu quero falar para vocês e desejar Ubuntu, que significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre nós. Então, essa é a palavra de ordem para essa noite, noite de inspiração. Esse encontro ele foi possível através da contemplação do edital da benfeitoria e do fundo Todo Cuidado Conta. Ontem aprendemos muita coisa legal e hoje a gente está aqui para aprender mais coisas importantíssimas. Então, toma papel, caneta, seu fone de ouvido e vamos receber Mônica, linda, maravilhosa, Mônica Costa. É jornalista, com especialização em jornalismo econômico e vencedora do Prêmio Educação Financeira Transforma. Mas vamos ouvir Mônica se apresentar e falar sobre ela daquele jeitinho que a gente adora, né, Mônica? Mônica, seja muito bem-vinda. Eis a sala do festival todinha para nós. Gratidão. Que sempre. Maravilhoso. Que lindo, Eliane. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, sempre uma honra muito grande, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pelo Fundo Agbara, é uma iniciativa que desde que eu conheci eu fiquei encantadíssima, tem um potencial imenso, né? E fico muito feliz em ver o crescimento, em ver os passos que vocês estão dando, e muito feliz em poder participar desse momento tão especial, né? Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está na sala, desejar uma boa noite. Eliane já falou um pouquinho de mim, então eu sou essa mulher, eu estou em São Paulo, vivo na periferia de São Paulo, na Zona Sul, eu sou mãe do Pedro e da Ayana, e eu tenho um projeto, eu fundei o GIP Finanças, Educação Financeira para Mulheres Negras, porque entendo que a gente tem algumas questões que não nos permitem acessar os outros estratos da pirâmide socioeconômica, a gente está na base dessa pirâmide, embora sejamos de uma capacidade, de uma criatividade, resiliência, talentos que não dá para medir, né? Então, nessa sala, eu sei que nós estamos falando com uma série de empreendedoras e vocês sabem do que é que eu estou falando, né? Então, quando a gente olha para essa pirâmide e a gente se vê lá na base, é muito difícil entender se a gente tira o racismo desse lugar. Esse processo, essa estrutura não faz o menor sentido, porque os talentos e as capacidades a gente tem. Então, eu comecei a trabalhar algumas questões para que a gente possa driblar e nos proteger um pouco desse sistema racista para que a gente possa acessar outros espaços. E é com esse propósito que eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês para falar sobre autoconfiança, né? Eu não sei se eu já posso começar, Eliane, se vocês vão trazer mais alguma questão, já posso compartilhar aqui a tela? Pode tá tudo compartilhar, certo? Fica muito à vontade. Tá certo. Então, eu vou dividir com vocês aqui um material, deixa eu só achar. Sempre é um desafio. A gente apoia um pouquinho. Ah, olha, dessa vez foi rápido. Preciso saber se vocês estão vendo a tela.
Ainda não, né? Tá aparecendo para vocês? Ah, tá abrindo. Nossa, que demora. Já aparece, Eliana? Ainda não. Ah, tá indo. Devagarzinho e sempre. Agora sim. Uhum, para mim ainda tá salvando aqui. Pronto. Estão vendo, né? Sim. Bacana. Eu vou entrar pelo celular, Eliana, só porque eu acho tão estranho eu não ver vocês. Perfeito. Eu também Eu vou gosto te de ver, viu? aqui agora. Vocês conseguem me adicionar de volta? Ver se eu consigo entrar aí, participar. Aí. Enquanto Vou o deixar Mônica vai fechado. se reconectando ali, vocês podem utilizar o chat assim, né, abertamente, podem colocar questões, né, se apresentar aí no chat para a gente ver quem está chegando, de onde está vindo, tá? Isso é muito, muito legal. Tira a frieza da tecnologia. Exato. Bom, então começando aqui, essa apresentação eu já fiz, né? Vocês já conhecem um pouquinho de mim. A minha internet não está me ajudando, Eliane. Talvez eu peça para vocês compartilharem, se ficar muito demorado. Bom, essa sou eu, sou a mãe do Pedro e Dayana, sou jornalista econômica, com especialização em educação financeira e fundadora do GP Finanças para Mulheres Negras, que é a base do meu trabalho, é uma metodologia que eu desenvolvi considerando a minha própria história, a minha própria vivência. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre autoconfiança da mulher negra. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando muito nessa questão, porque essa é uma base muito importante para que a gente tome todas as decisões. Eu, como educadora financeira, percebo que muitas das nossas questões passam pela relação financeira. Não tem muito jeito, o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai trazer para casa, onde a gente vai estudar, acesso à saúde, as escolhas que a gente vai fazer dentro dessa sociedade, elas sempre vão atravessar a questão das finanças, né? A questão do dinheiro, mas não de uma forma em que o dinheiro seja o foco principal, mas é o nosso comportamento que dita como é que a gente vai estabelecer a relação com essa energia, com essa moeda. E aí, quando eu fiquei pensando um pouco no que eu ia trazer para vocês sobre autoconfiança, eu tenho por hábito, que é uma coisa muito de jornalista até, buscar sempre conceitos. O que é autoconfiança? E eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso. O dicionário diz que autoconfiança é o sentimento de confiança nas habilidades, qualidades e julgamentos de uma pessoa. A autoconfiança é importante para a saúde e bem-estar psicológico. Ter um nível saudável de autoconfiança pode nos ajudar a ter sucesso na vida pessoal e profissional. Quando acreditamos em nós mesmos, nós estamos mais dispostas a tentar coisas novas. Isso é autoconfiança. E aí, quando a gente olha um pouco para a nossa história, quando a gente olha um pouco para a realidade em que a gente vive, é bem desafiador a gente desenvolver a autoconfiança numa sociedade que não nos respeita, não é? Numa sociedade, a gente estava comentando ainda há pouco a questão da moça que está no BBB, eu não guardo nomes porque eu não acompanho o BBB, mas eu vi várias postagens dela no Instagram. Como é que uma mulher que passa a violência que ela passa consegue desenvolver autoconfiança? Como é que uma mulher consegue estar segura em um ambiente, acreditar nas suas habilidades e nas suas qualidades, quando ela não é respeitada nem por suas iguais, nem por outras mulheres? Né? Como é que você consegue desenvolver essa questão de estar bem no sucesso pessoal ou profissional, ou tentar coisas novas em um lugar que não nos permitem ser quem a gente é, que não nos permitem viver do jeito que a gente quer viver, ser quem somos? Eu estava vendo um comentário das pessoas que estavam criticando essa moça porque em dado momento ela se sentou e se calou. Então a gente não pode ficar calado, porque aí você, né, você tá brava com alguém, a gente não pode falar, porque nós somos raivosas, a gente não pode expor os nossos sentimentos, porque aí nós somos lascivas. Então a gente tá numa sociedade onde a gente foi posto num quadrado e dali a gente não pode sair. Então, exercitar a autoconfiança é desafiador, mas ele é fundamental. Como a gente vê aqui, ele tem a ver, inclusive, com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio.
E estar equilibrado, estar com a nossa saúde mental em dia é resistir, né? Se afastar um pouco dessas questões e voltar um pouco para a gente, acreditar em quem nós somos, é uma forma de resistência. Quando a gente deixa de ouvir esse barulho, quando a gente deixa de ouvir o que essas pessoas estão dizendo para a gente volta para quem a gente se reconecta com a nossa própria história e a gente vê quanto poder a gente tem. E é isso que muitas vezes eu entendo que a sociedade não quer, que a TV, que a mídia, que o patrão, que a economia não querem, porque se a gente se der conta do quão poderosa nós somos, a gente muda o jogo. E aí a coisa vai ficar bem complicada. Mas o exercício da autoconfiança, ele vai o tempo todo esbarrar um pouco nisso. Então a gente precisa pensar um pouquinho nos desafios que a mulher negra enfrenta para que ela possa exercer esse lugar da autoconfiança. Eu dividi com vocês algumas coisinhas, mas eu trago aqui alguns exemplos de como essa situação nos atravessa e como isso afeta muito as nossas escolhas, né? A gente cresce em uma sociedade onde nós somos invisibilizadas. E o que é ser invisibilizadas, né? Existem uma série de violências. A gente, em muitas situações, nós somos desumanizadas, né? Não somos pessoas, não somos humanos. Então, a gente pode apanhar, pode levar um balde na cabeça, pode morrer de fome, pode ser violentada, pode viver na rua, pode passar por várias situações de violência, porque existe uma estrutura que diz que não somos humanas. Então, a gente não precisa dos mesmos cuidados que as mulheres brancas, por exemplo. Então, a questão da invisibilidade, da desumanização, são características, são fatores que estão muito presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia e que afetam muito fortemente a nossa autoconfiança. A gente não pode exercer aquilo que a gente deseja porque existe uma série de fatores que nos impedem de estar naquele lugar. Aqui eu trago alguns exemplos desses fatores que nos afetam tão fortemente. Por muito tempo, os padrões de beleza não incluíram as características das mulheres negras. Então, ter o cabelo crespo, ter a pele escura, ter o nariz chato, ter a boca larga, nada disso eram padrões de beleza e ainda hoje não é um padrão, dentro do termo mesmo do padrão, não é aquilo que a gente vê o tempo todo. Se a gente ligar a televisão mesmo, em qualquer momento vocês vão ver que nós ainda não somos o padrão. Mas o que a gente precisa não é sermos o padrão, mas estarmos nesse lugar da diversidade. Durante muito tempo isso não existiu. Eu sou uma mulher que tem 49 anos, então na minha infância, na minha adolescência, por exemplo, eu tive uma dor muito grande que era a necessidade de alisar o cabelo. E eu sei que muitas de vocês aqui na sala vão entender essa dor. Então a gente alisava o cabelo para ir para as festas, e, enfim, porque era assim, né? Que exigia-se o padrão de beleza. Eu usava Enê, não sei se vocês conhecem aqui, mas é um produto que acaba com o cabelo esfarela, né? Depois de algum tempo, assim, de uma agressão sem tamanho. Mas a gente usava esse tipo de artifício para que a gente pudesse atender um padrão, né? Então, ia à praia, não entrava na água, não frequentava a piscina, se estava garoando, você não saía. Eu acho que são realidades aqui que muitos de vocês vão entender, as mais novas vão praticar aí a sororidade e vão entender um pouco do que eu estou dizendo. Esses padrões nunca foram considerados como os padrões de beleza, né? Nos sistemas de saúde, as mulheres negras são consideradas fortes suficientes para aguentar mais dores que uma mulher branca. E aí eu trago uns números que mostram, tem um estudo da Universidade Federal de Fluminense, que se chama A Violência Obstétrica Praticada contra Mulheres Negras no SUS, e que mostra que as gestantes negras são as mais estereotipadas, mais excluídas, aquelas que suportam mais dor. As suas narrativas e vontades são negligenciadas pelos profissionais de saúde. Suas mortes são possivelmente evitáveis. São perseguidas, esterilizadas, criminalizadas e mortas. Dados do próprio Ministério da Saúde mostram que 62,8% das mulheres mortas durante o parto são mulheres negras. Então a gente volta para essa questão da desumanização. Ela não precisa de muito apoio. Ela está com frescura, ela pode aguentar um pouco mais.
né? Esse tipo de coisa vai nos tirando autoconfiança, porque poder confiar é poder dizer o que você sente, é poder expressar o seu desejo, é poder expressar os seus medos, inclusive, e ser respeitado por isso. Quando a gente diz que dói, quando a gente diz que está incomodado, e a estrutura que deveria nos acolher não faz isso, a gente sai desse lugar de, puxa vida, eu não tenho esse direito, eu não posso me expressar porque eu me expresso e eu não sou entendida, né? Então, esse é um dado bastante importante para que a gente possa entender um pouquinho por que essa questão ela acaba sendo muito desafiadora para a gente. A gente acaba desenvolvendo, por exemplo, uma coisa que foi sugerida para falar um pouco nesse encontro é sobre o auto-ódio, né? A gente acaba criando alguns artifícios quando você vê que todo mundo está dizendo uma coisa e você está dizendo uma outra, a gente tende a começar a achar que o mundo tem razão e nós somos erradas, né? E isso é muito cruel quando a gente deixa de acreditar na gente para achar que a verdade do outro é a que vale, né? Nas telas de TV e cinema, raramente somos protagonistas. De novo, a gente volta para esse lugar. Se ligar a televisão e você não se vê ali na novela, você não se vê ali no filme, você não se vê na publicidade, você não está nesse lugar. E ainda hoje eu ouso dizer que a gente não está nesse lugar. Existem alguns momentos em que existem personagens negros que são estrategicamente colocados em alguns lugares, mas nós ainda não estamos na proporção em que devemos. Nós somos mais da metade da população. Logo, qualquer filme, qualquer novela, qualquer comercial que passe pela nossa televisão, ele deve ter, no mínimo, se tiver 10 personagens, 6 precisam ser negros. Isso, sim, é que seria o adequado. Mas de 10 personagens, talvez 2 sejam negros. E aí eu trago um outro dado que mostra que em 2017, um levantamento feito pela UOL mostrou que os atores negros trabalhando na dramaturgia das 3 principais emissoras do país eram menos que 8% do total. Então, se tinha 100 personagens no filme, numa novela, ou que fosse, 8, no máximo, eram personagens negros, o que é muito menos do que a representatividade deveria existir. Deveria ser pelo menos metade desse público. Tinha que ter pelo menos mais 50 pessoas nesses filmes e nessas novelas, para que aí sim a gente comece a entender que a diversidade começa a ser respeitada, e ainda hoje ela não é. Tem um outro dado que é do Joelzito Araújo, que é um cineasta brasileiro e que fez uma pesquisa para um documentário chamado A Negação do Brasil. É um documentário que fala sobre personagens negros em novelas brasileiras. Nesse documentário e nessa pesquisa que o Joelzito fez, ele constatou que em 75% dos papéis interpretados por atores negros, os personagens estavam em posição de submissão. Então, são poucos personagens pretos, e se eles estão lá, eles são empregados, são domo, são a tiazinha do café, são a empregada da casa, eles nunca estão em papel de protagonismo, eles nunca estão no papel de referência, eles nunca são os atores principais. Tudo isso vai afetando a nossa autoconfiança, porque quando você olha para isso, e quando as nossas crianças olham para isso, e eu, quando criança, tive muito dessa impressão, você não se vê nesse lugar. Eu não me vejo diretora, presidenta de uma grande instituição, eu não me vejo comandando uma empresa, eu não me vejo cuidando de grandes coisas, não me vejo porque a televisão não mostra, ninguém nunca mostrou, eu acho que isso não existe. Bom, se isso não existe, como é que eu vou ocupar esse lugar? A gente acaba criando essas questões, e dentro desse processo de autoconhecimento, essas verdades, elas vão ocupando um lugar no nosso subconsciente de uma maneira tal que a gente cresce e isso passa a ser incontestável. A gente não discute mais. Não, eu não vou ser presidente porque nunca teve nenhuma presidente preta. Não, eu não vou nem tentar o cargo de gerente porque não vejo presidente. A gente já não fala mais isso. Mas essa verdade já está incrustada no nosso subconsciente de uma forma que a gente não se sente segura, a gente não tem autoconfiança para se aplicar para uma vaga que seja mais importante. Eu já tive essa conversa com a Aline, por exemplo, a gente já trocou um pouco sobre isso. A gente não se vê, a gente não se sente pronta para buscar outros lugares, para ocupar outros espaços. E a televisão, esses números que eu divido com vocês, ele tem um peso muito grande, porque tudo isso é parte dessa estrutura
pensada em eliminar a população negra para manter esse lugar de privilégio da população branca, né? Então, essa estrutura racista que se formou desde que nós fomos sequestrados de África e se fortaleceu especialmente depois da falsa abolição, ela trabalha algumas questões de cunho social que levam isso para o nosso subconsciente de forma que eles nos convencem, em dado momento, de que a gente não precisa nem tentar. Olha que cruel, olha que coisa terrível, né? A estrutura ela se faz de uma forma que chega uma hora que eles não precisam mais nos barrar. A gente não tenta mais, a gente não busca, a gente acha que está tudo certo. É pesado. Oi. A Stephanie levantou a mão, eu acho que ela quer fazer alguma pergunta. Tá. Pode eu falar, não consigo ver as questões, tá? Tá. Pode falar, Stephanie. Tá bom. Boa noite. Meu nome é Stephanie, sou aqui de Campinas. Não, eu queria saber algumas coisas. Queria comentar, mas primeiro eu vou perguntar. Você falou sobre a esterilização de mulheres negras de parto. Eu queria saber o dado disso. Eu não sei se você falou, eu não vi direito, mas porque eu estudei isso. E aí eu queria saber assim, qual que é a porcentagem, se isso é recente, porque eu não estava, inclusive eu não estava conseguindo achar dados muito recentes sobre isso, né? Mas eu não sabia que acontecia bastante no parto, para mim era mais fora dele, né? Mas você... Sim. Eu posso te mandar o dado, esse é um dado da Universidade Federal Fluminense. Eu não tenho o ano aqui, mas eu geralmente eu fiz um recorte bem básico só para a gente passar pelo tema, mas eu me comprometo a mandar para a Bruna o estudo mais completo, tá? Para que você dê uma olhada. Uma outra coisa que eu queria comentar foi disso que você falou do intelectual, né? Porque eu vejo assim, pelo menos na minha experiência, às vezes não é nem tanto por uma questão, eu até vejo, né? Agora a gente tem visto mais, né? Mulheres negras ocupando posições de poder. Dentro da faculdade isso ainda é mais difícil, tem poucas professoras negras. Mas não sei se é. Tá ligado, classe e raça tá ligado, né? Mas como geralmente as mulheres negras, né, a população negra vem de uma classe social mais baixa, eu tenho dificuldade, acho que, em me ver em certas posições por conta da educação, né? Porque por mais que eu percebo que, nossa, entrei na faculdade, muito do que eu não sabia foi suprido, ou avancei muito, assim, intelectualmente, só que mesmo assim, eu percebo que tem coisas que sabe, coisas que faltam e que eu percebo, poxa, isso foi por causa de um estudo ruim, uma qualidade de estudo ruim, e tal pessoa branca tem isso, porque começou bem mais cedo, ou tipo, teve acesso a alguns idiomas que eu não tive, e aí bate aquela coisa, nossa, não, eu sei que eu tenho um conhecimento, que eu consegui construir um conhecimento, mas bate aquela insegurança de tipo, nossa, essa pessoa tá 1 milhão de vezes na minha frente, assim, sabe? Até eu alcançar isso. Mas não que não seja possível, mas ainda mais algumas vagas que eu vejo pro meu curso, né? Que faço ciências sociais, acabei não falando, faço ciências sociais. E aí são poucas vagas, né? E geralmente o pessoal que consegue essas vagas são as pessoas que tiveram mais acesso a certo tipo de conhecimento. Muitas vezes é muito específica a vaga. E o pessoal que consegue se dedicar mais à academia são geralmente pessoas privilegiadas. Eu consegui fazer pesquisa, mas assim, com muita luta, porque trabalhando, fazendo outras coisas, consegui fazer 2. Mas tem gente que consegue se dedicar quase que, pelo menos 50%, né, ali a graduação, participando de congressos, fazendo contato na academia, tudo. E aí a pessoa, ela às vezes tem aptidão mais para certas vagas, né, por conta disso. E aí que eu percebo que a pesquisa é um meio tão elitizado, né? Porque geralmente quem consegue se dedicar é as pessoas que têm privilégios, né? Eu tenho bolsa, perto de outras pessoas negras, eu sou privilegiada, vamos dizer assim, né? Tipo, entre aspas, porque é um direito, né? Mas a gente sabe, é um direito, mas a gente sabe que a realidade de alguns negros é bem mais difícil, sabe?
Geralmente, as pessoas, para ganhar um salário mínimo, elas trabalham, tipo, 40 horas semanais. Eu trabalho bem menos que isso, sabe? Então, eu reconheço que tem um certo... é que tipo, não dá pra falar privilégio, isso aqui é direito. Não é? Eu não guardei seu nome. Stephanie. Mas é isso, assim, que eu queria comentar. Desculpa se eu alonguei muito. Imagina. Não, então, Stephanie, são algumas questões que estão muito dentro dessa estrutura racista. Né? É óbvio que a população branca ela vai ter mais acesso porque ela está no lugar de privilégio. De novo, a gente vai falar de autoconfiança, talvez ela nem saiba tanto. Mas ela cresceu em um ambiente onde não saber também é possível. É acolhido, é respeitado. Tudo bem, você não sabe, mas a gente te ensina aqui. Você aprende aqui com a gente. A gente percebe, Stephanie, né? Que muitas vezes Sim. o cargo ele exige uma série de atributos, que agora a gente chama de soft skills, né? Mas quando você vai trabalhar mesmo, quando você assume o cargo, 80% desses atributos nem são usados. Essa é uma questão, por exemplo, para algumas vagas em que eles exigem inglês fluente. Então, eu não vou porque eu não falo inglês. Mas a pessoa que assumiu aquela vaga, ela vai precisar falar inglês a cada 6 meses, a cada 1 ano quando ela fizer uma viagem, ou quando ela tiver que falar com alguém no exterior, mas ela não convive com isso o tempo todo no trabalho. A gente já foi colocada nessa situação que eu estou dizendo que tem a ver com essa perversidade, da gente ter uma autoconfiança, uma autoestima tão abalada que a gente nem se atreve a buscar essas vagas. Porque aí, cara, eu não sei falar, então eu não vou nem tentar. Mas a menina branca fala, meu inglês é mais ou menos, mas eu vou lá. E ela leva. E aí, quando ela entra na vaga, fala, você não sabe, não tem problema, a gente te paga um curso. Não, seu amigo te ajuda a fazer. Não se preocupa, a gente tem outros artifícios. Esse é só um exemplo, que está muito nesse lugar da gente não se sentir confiante. E aí tem 2 elementos. Um elemento é a estrutura, que vai te dizer, olha, você aí você não cabe, viu? Para que você está fazendo ciências sociais? Olha, você está vendo como é que são as pessoas? Você não consegue nem fazer pesquisa. Essa estrutura racista, onde a gente vive desigual, desumana e tudo mais. A outra são essas questões que a gente precisa trabalhar para se defender, que é autoestima, que é autoconfiança, que é você dizer o quê? Eu quero, eu vou fazer. Eu tenho tanta capacidade quanto essa menina aqui. Só que essa menina teve o privilégio de poder estudar enquanto eu tinha que trabalhar. Mas se a gente juntar as duas, eu dou um couro nela. Geralmente é assim. Sim. Se a gente tiver que competir, eu levo. Porque a gente tem essa capacidade da resiliência e até a capacidade de assumir várias questões. Né? Então, de trabalhar, de fazer a pesquisa, de levar isso adiante, enquanto que aquela menina só consegue fazer isso. Se ela for colocada numa situação desafiadora como a nossa, ela não segura. Mônica, então, a autoconfiança está muito nesse lugar. Pode falar. Mônica, a Soninha levantou a mão, Sarau Afro também levantou a mão, por ordem Soninha, depois o Sarau, depois a Aline, e aí a gente faz bloquinhos de três intervenções para que Mônica consiga ir avançando. Antes da Soninha falar, por favor, Mônica, aperta na sua apresentação, lá em cima onde tem a apresentação de slides. Lá junto do compartilhar a apresentação, isso, pode apertar aí para expandir a tela. Tá bom. Gente, eu só ia terminar de comentar uma coisa, mas eu vou ser rápida primeiro. Isso que você falou de dar conta, né? Assim, no meu curso, muitas vezes você, juntando a sua vivência com a teoria lá, o que você aprendeu, você consegue, às vezes, fazer uma coisa muito mais realista do que a pessoa ali que é privilegiada, né? E só queria comentar esse ponto. Você falou, faz sentido, entendeu? Sim, e autoconfiança é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Eliana, eu fiz certo? Certíssima. Tá bom. Vamos lá, agora a Soninha vai falar, e aí eu quero pedir para quem não estiver com a fala, fechar os microfones, para que a gente consiga escutar bem todo mundo, tá? E as pessoas que pedirem a fala também que sejam bem diretas no ponto, para que a gente consiga ver aproveitar bastante esse conteúdo, né? E ouvir toda a apresentação que a Mônica trouxe, muito rica. Então, a Soninha, depois o Sarau Afro, e logo em seguida a Aline. Aí a gente... Salve, salve. Tá bom. Salve, salve, mulherada preta.
Soninha Nascimento, daqui do Rio de Janeiro. Milito pela UNegro, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade. Faço parte de um coletivo de mulheres pretas. Fórum de Mulheres Negras da Zona Oeste, só que da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E entre outras coisas. Eu sou conselheira municipal de saúde, usuária, SUS dependente. E ser SUS dependente não é fácil, não é fácil. E, Stephanie, eu não sei qual é o seu estado, mas assim, eu aconselho a você, para abrilhantar sua pesquisa, participar dos conselhos de saúde. Tem o Comitê de Mortalidade Materna, Comitê de Mortalidade Materna, que você vai ver assim, os absurdos mesmo que acontecem com nós mulheres pretas, que eles acham que nosso couro ainda suporta a chicotada, e a gente é maltratada mesmo no SUS. Tanto já na entrada, que os médicos têm nojo de botar mão no nosso corpo preto, eles acham que a gente é fedorenta, que a gente é porca. E, assim, também tem a Política Nacional Integral da Saúde da População Negra. Também são diretrizes que você pode seguir na sua pesquisa. E aconselho você a procurar os conselhos de saúde da sua região. Se for do Rio de Janeiro, eu consigo te ajudar, mas se não for, você procure. Na internet é fácil de achar. E, assim, Mônica, estou apaixonada pela sua fala, é o mar de mulheres pretas, eu estava sentindo falta disso, ontem foi brilhante, porque assim, quando a gente vê mulher preta falando do que a gente sente, é diferente. Ontem a Leila falava sobre ervas, e a minha pegada é essa, eu sou da Filha do Vento Produtos Naturais, estou empreendendo há 2 anos e pouco, sou novinha no empreendedorismo, mas velhinha já na idade, eu estou com 54, já vou fazer 55, mas assim, quando a gente vê quando a gente se olha, é um espelho, e eu me vejo nesse espelho, hoje até me arrumei, passei batom, enchei cabelo para ver vocês. E assim, não vou estender muito aqui, porque Mônica, eu sei que Mônica tem a apresentação dela maravilhosa, e muito axé. Axé grandão para todas. Axé, axé. Sarau, que levantou a mão, Sarau Afro, e logo após a Aline. Oi, boa noite. Eu sou a Adelina, do Sarau Afro. Adelina, sou de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, Itaim Paulista. Tá? Não sou empreendedora ainda, estou assistindo vocês para aprender a ser empreendedora, que eu trabalho com cultura e quero só aprender a ser empreendedora de cultura, tá? Porque eu tenho um sarau que trabalha com poesia de autores negros, tá? Estou participando até de uma bolsa para aprender a como divulgar o meu sarau para poder conscientizar as pessoas através das poesias de autores negros, tá? Então, estou fazendo todo um curso para fazer todo esse aprendizado, porque com a minha idade agora que eu estou aprendendo a trabalhar com a tecnologia. Aí eu estava ouvindo aí a Stephanie. Stephanie, você não é privilegiada, não. Você tem mais que aproveitar o que nós conquistamos. Porque, assim, o fato de você ter uma bolsa agora e você estar podendo estudar e fazer pesquisa, isso é de pouco tempo para cá, não é há muito tempo. Porque eu tenho 67 e eu não tive essa oportunidade. Até hoje, agora é que eu estou tentando fazer o mestrado, porque eu nunca tive condições e nunca tive oportunidade, tá? Às vezes, mesmo quando eu tinha oportunidade, quer dizer, eu tinha que cuidar dos meus filhos, tinha que criar os filhos, não tinha tempo, sempre tive que trabalhar, criar meus filhos. Então, quer dizer, quando eu tinha oportunidade, não tinha tempo e nem dinheiro. Então, se você, jovem, tem a oportunidade de estudar, de fazer sua pesquisa, aproveite, porque é uma conquista que nós negros conquistamos. Tá? Então, não se sinta privilegiado, porque se for os privilegiados, foram os brancos até hoje, até 20 anos atrás, quem foi privilegiado foram os brancos, que eles que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo que é errado eles têm. E nós não temos nada. Tá? Então, a gente tem que aproveitar agora. E agora é que eu estou tentando aproveitar as coisas e
e tentando fazer um mestrado. Eu acho que fico contente quando vejo os jovens que já têm doutorado, assim, nossa, eles estão aproveitando, eles conseguiram. Eu estou aqui ainda, não consegui, mas vou conseguir sim. Porque o ano passado eu tentei fazer um mestrado, tá? E não consegui, que vi que tinha um monte de gente branca e não consegui, tá? Porque eu não tinha inglês, tá? Porque eu não tinha o curso de inglês. Assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou, se eu vou fazer um curso de inglês se é caríssimo, tá? Não tenho condições financeiras. Como que a USP obriga você a ter um curso de inglês primeiro para você entrar? Se você é pobre, negra, você não vai ter o curso de inglês. Então, só quem é rico só pode estudar, só tem tempo de estudar, só pode, além de ter o dinheiro, tem o tempo. Né? Nós, pobres negros, não temos tempo, tem tempo nem dinheiro para estudar. Né? Ela falou aí né, que como que é o nome dela? Como que é seu nome que deu a palestra agora? Mônica. Mônica, desculpa. Imagina. A Mônica falou certo, quer dizer, a gente quando vê, fala assim, quando vê uma coisa falando assim, precisa de inglês fluente, a gente nem se inscreve. Tá? Tantas coisas, né? Principalmente a nossa gente, que vergonha a ONU pegar, colocar as coisas assim, precisa de mulher negra, preferência negra para fazer as coisas, mas exige um inglês fluente. Por que não fazer a gente paga o curso? Né? Por que não falar? A pessoa pode entrar e fazer o curso, mas tem dinheiro para isso. Por que não faz isso? Não, ele diz inglês fluente. Quem tem o inglês fluente, gente? Tá? Só que porque a gente sabe que também tem negro rico privilegiado. A gente sabe que também que existe isso. Então, só quem pode. Tá? Que nós, pobres, nunca vamos conseguir. Nunca vamos estar lá. Tá? É difícil isso. Tá? É isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, linda. Vamos ouvir o posicionamento da Aline, depois a Mônica já pode continuar. Não, só para exemplificar aqui, o ano passado a Mônica me mandou uma vaga para um cargo numa grande instituição. E aí ela me mandou a vaga, ela falou, Aline, veja se você conhece alguém nesse perfil. E aí eu falei, nossa, Mônica, eu me interesso por essa vaga, mas eu não cumpro com os requisitos aí, com uns 2 requisitos que tem aí. Aí a Mônica falou para mim, falou, Aline, os brancos, faltam 5 requisitos, eles vão se inscrever e ter segurança de que vão passar. E aí fui eu. Me inscrevi para a vaga, mais de 150 pessoas se inscreveram e eu fiquei em segundo lugar. Eu fui até a última etapa do processo seletivo, não acreditando, né? E era uma super vaga, assim, né? E só não me chamaram porque falaram que eu tenho perfil empreendedor, né? Por ser idealizadora da Guibara e tal. Me perguntaram o tempo todo assim, mas por que você não olha para a sua organização? Por que sabe? Então, acho que foi um pouco por causa disso. A outra menina tinha um perfil mais institucional. Mas era uma mulher negra também, fiquei muito feliz. É isso, só para dizer que é uma luta, né? É uma luta para a gente conquistar essa autoconfiança. É diária, tem dia, você dá 3 passos e às vezes você volta 1. Sim. Eu acho que é assim mesmo, mas eu tenho pensado uma coisa muito interessante, assim, sabe? Ultimamente. E eu venho assumindo esse lugar de liderança também. Está sendo muito importante, né? A gente sempre participa de coletivos e tudo horizontal, não sei o quê. E é importante ter lideranças, né? Nos espaços também. Então, eu venho assumindo isso. No começo foi, estranho, né? Nossa, eu... E tem sido um desafio, mas eu venho pensando muito assim, gente, essa arrogância que os homens brancos têm, eu vou ter. É isso. E aí eu tenho tentado cada vez mais, e hoje eu fiz reunião com uma mulher branca e ela veio me pedir dicas de captação. Eu falei, sim, eu posso te passar um orçamento. É isso, porque assim que eles outra organização que tentou me contratar
E eu falei, olha, isso daí não paga as minhas contas, querida. Quando você tiver uma vaga sênior, aí você me manda. E eu chorei de rir depois. Eu nunca pensei que eu fosse falar com uma coisa dessa, sabe? Mas eu acho importante a gente se colocar e reafirmar o que a gente tem de potente. É isso. Esse dado que a Aline traz, só para que vocês entendam, é uma pesquisa que mostra que quando existe uma vaga e existem 10 critérios que você precisa preencher, o homem branco olha e se ele tem 3 critérios, 3, ele se aplica, ele vai buscar a vaga. A mulher branca olha, se ela tiver 4 ou 5, ela vai buscar a vaga. O homem negro, se ele olha, se ele tiver 6 ou 7, ele vai buscar a vaga. A mulher negra, ela só vai se ela tiver 9 ou 10. Vocês percebem como que essa questão da autoconfiança, que é uma característica que a gente precisa desenvolver, ela colabora para que o sistema continue nos alijando, para que o sistema continue nos mantendo lá na base, porque aí a empresa vai dizer, não, mas eu abri a vaga para todo mundo, não fui racista. Todo mundo podia, mas não vem ninguém preto, não vem nenhuma mulher, o que eu posso fazer? E aí, quando a gente consegue fazer esse movimento, como o da Aline, e que aí tem 2 mulheres negras, olha que coisa incrível. O que esse empregador vai fazer? Cara, vou ter que dar vaga para uma delas. Porque as 2 estiveram aqui. Se eu não fizer isso, aí a gente tem um problema. Percebe? Então, eram 150 pessoas, 2 ficaram e 2 mulheres negras, que certamente vivem os desafios que a gente vive. Ninguém aqui passou a vida só estudando, se dedicando aos estudos, aprendendo inglês quando viajava para a Disneylândia, fazendo viagens internacionais. Nada disso. Todo mundo aqui cresceu ralando para caramba, escola pública, tendo que trabalhar com 14 anos, fazendo a faculdade de noite para pagar, e trabalhando durante o dia. Essa é a nossa realidade. E foi um pouco do que eu comentei com a menina que trouxe no começo. Se a gente tem oportunidade, a gente dá um coro porque a gente tem potencial. E eles sabem disso, por isso eles sempre vão trazer alguns artefatos para nos impedir de chegar lá. E aí, continuando um pouquinho nessa lista, para que vocês entendam como isso é forte, eu falei um pouquinho dessa questão da tela de TV. As nossas heroínas, por exemplo, elas são desconhecidas, ninguém sabe quem são. Eu tenho uma filha de 10 anos e ela ganhou um livro da Dandara. E ela falou para mim, mãe, puxa vida, eu nunca li a história de Dandara. Eu sei que ela era esposa de Zumbi, mas isso era tudo. E a gente pode se resumir só a ser esposa de alguém? Ela tem 10 anos. E eu falei, é verdade. Porque a gente não tem acesso. Não existe material suficiente, a gente tem que cavar, tem que buscar o tempo todo. Mas se as nossas heroínas são desconhecidas da gente, a população branca conhece muito menos. Eu, no meu curso de educação financeira, eu trago a Rainha Zinga, que eu vou apresentar para vocês aqui no nosso encontro. E a minha filha, ela teve uma apresentação que tinha que fazer na escola e tinha que trazer uma rainha. E ela levou a Zinga. Ela falou, mamãe, eu quero todo o material, e aí a gente capricha, né? Imprime tudo em tamanho grande, trabalha mesmo para que o trabalho seja bonito, porque ela falou, a gente precisa levar rainhas. Eu não quero levar uma rainha branca porque elas não se parecem comigo. Mas ela está dentro de um ambiente onde a gente trabalha essa questão da autoconfiança desde sempre. Ela é uma criança que as pessoas dizem, você é linda. E ela diz, eu sei. Porque é isso que a gente tem que responder. A gente fica, não, imagina, não, para, não é tudo isso, não. Eu sei, obrigada, eu sou linda. Ponto. Não tenho que dar satisfação, não tenho que dizer por quê, não tenho que explicar o meu cabelo, a minha roupa. Eu sou linda. Acabou. Entende? Então, são algumas questões de autoconfiança que a gente precisa desenvolver. As nossas histórias são desqualificadas. Né? Se a gente vai pegar um livro de história oficial, eles não dão conta do que aconteceu com a população negra pós a falsa abolição. Parece que a gente acabou ali, né? Foram abolidos pela Santa Princesa Isabel e, sei lá, viraram pó. Porque ninguém sabe o que aconteceu com a gente depois disso. Essa é uma história que a gente tem que resgatar, que a gente tem que trazer de novo para a nossa realidade, a gente tem que se conectar com isso, é importante que a gente pesquise, que a gente busque, que a gente vá atrás, para a gente entender quais foram os passos que foram dados até agora, e eu preciso adiantar para vocês que tem muita história incrível de superação, de criatividade. No curso que eu entrego, eu falo, e a Aline sabe, de uma junção de homens pretos que criaram o que hoje é a Previdência Social.
E eles criaram isso no período escravocrata. Pena que eu não trouxe esse material para vocês, porque não dava tempo. Ainda dentro do período escravocrata, em 1832, eles criaram uma instituição que é a Previdência Social. Esse modelo que a gente conhece hoje e que só foi destruído por conta da corrupção promovida pelos homens brancos que estão no poder, essa estrutura foi criada por uma junta de homens pretos. E o estatuto desse projeto dizia que só podia participar daquele projeto quem fosse preto de uma cor retinta. Olha que forte isso. Olha que poderoso. A gente ouvia na história e falava, nossa, foram pretos retintos. Não era nem mais ou menos, tinha que ser preto mesmo. Para participar daquele movimento, que era um processo que eles faziam financeiros para comprar alforria de um e de outro. É uma história muito incrível, é uma lógica muito importante. Eram os pretos malês que faziam isso e que ninguém conhece. É uma instituição que tem 180 anos, que continua firme, totalmente estruturada, do lado do Terreiro de Jesus, lá no Pelourinho, e que as pessoas passam na frente do prédio e ninguém sabe, porque não conta a nossa história, porque ninguém sabe de onde a gente veio, né? A gente acaba ali. Então, resgatar a nossa história também é um compromisso nosso. Vamos ler mais sobre isso, vamos procurar escritores negros, vamos ler historiografia da população negra. Eu sei que a Aline também tem um trabalho importante nesse aspecto. A gente tem buscado essas referências porque isso nos fortalece. Isso faz a gente entender que aqueles que vieram antes de nós, eles não eram escravos, porque é só isso que a gente ouve. E soa como se ele era escravo, porque ele era mais fraco. E eu que era o senhor, eu era o mais esperto, por isso que eu consegui explorar o outro. E não é essa a realidade. Os homens pretos, especialmente em Minas, eles iam para lá porque eles entendiam de metalurgia, que era uma tática, uma estratégia que os europeus desconheciam. Nós tínhamos talentos que eles não tinham, né? Então é importante que a gente entenda que sermos explorados por esse povo, pelos europeus especificamente, não foi uma tática, eles são mais fracos. Eles tiravam o nosso nome, tiravam a nossa família, tiravam as nossas referências. Isso enfraquece qualquer ser humano. Se você fizer isso com qualquer ser humano, de qualquer lugar, ele vai perder a força. Você não tem onde se apoiar. E eles exploravam os nossos talentos. Era isso o que acontecia. Eu não sei se vocês aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme do Luiz Gama. Ficou bastante tempo, acho que ainda está. Acho que na Netflix, eu não tenho certeza. E tem uma cena que para mim é muito forte, que ele tem um homem branco que está lendo um livro. E o Luiz Gama, menino, se aproxima, fica tentando entender. E esse rapaz diz para ele assim, não se preocupe, porque se fosse difícil, preto fazia porque a gente não é capaz. É uma cena que está no filme. Então essa era uma lógica que existia naquele período. Por ser difícil, vamos chamar preto para fazer porque a gente não sabe. Porque a gente tinha talento e competência. Então, isso é uma coisa que a gente precisa registrar. A gente é minoria na TV. Oi. A Joyce Emiliano levantou a mão. Deixa eu só terminar esse trechinho, aí depois a gente abre, tá? Ótimo. Porque ainda tenho mais uns 5 slides, já são 8 horas. Ai. Segurem as mãozinhas, gente. Segura a mãozinha aí, só para a gente terminar aqui. Perfeito. A gente é minoria nas TVs, a gente é minoria quando a gente pensa nos lugares de privilégio, de bem-estar, de qualidade de vida, mas nós somos maioria entre as mães solos. Nós somos maioria nos casos de feminicídio. Nós somos a maioria quando a gente não tem o nosso talento reconhecido. Então, esses valores todos, eles vão mostrando aí as contradições que a sociedade cria. Isso é uma estrutura, gente. Eu até trouxe números sobre esses dados. Quando a gente fala de mães solos, nós somos 61% das mulheres, dentro das mães solos, as mulheres negras são 61%. E o que significa ser mãe solo? É aquela que é a responsável financeira e emocional pela criação dos filhos. São aquelas mulheres que vão sustentar sozinhas casas, né? Que vão trabalhar, que vão voltar, a gente teve o exemplo agora de uma senhora falando um pouco sobre isso, que vai ter que abrir mão da sua universidade, que vai ter que abrir mão dos seus sonhos, porque ela tem que levar a comida para dentro de casa. Essas somos nós. Nós somos a maioria nesse lugar. Nós somos também a maioria nos casos de feminicídio. Tem um número aqui que é bem recente, que é agora do período pandêmico, por exemplo, que mostra que 62% das mulheres mortas em casos de feminicídio eram mulheres pretas.
eram mulheres como nós. Isso está relacionado com a questão da desumanização, está relacionado com a questão de, por exemplo, acharem que a gente não vai sofrer quando a gente está parindo, que a gente não precisa de anestesia, que a gente pode aguentar um pouco mais, né? Então, esse cenário também, ele se transporta para dentro das casas, né? Então, se essa mulher ela é tão forte, então a gente pode dar um couro nela, porque ela vai resistir, ela vai levantar. Não preciso me preocupar, né? A gente tem vários exemplos disso. Quando uma mulher branca acontece, ela é acolhida. E quando isso acontece com a gente, geralmente nós somos, inclusive, culpadas, porque a gente é bocuda, a gente fala muito, a gente é raivosa, né? Então, os nossos sentimentos, de novo, eles não são respeitados. E aí a gente não desenvolve essa bendita autoconfiança, porque a culpa, no fim de tudo, é sempre nossa. Ah, se você não está com seu marido, se você é mãe solo, porque você não cuidou direito do marido, porque você casou com um cara que era bandido, porque a culpa é nossa. No fim do dia, a culpa é nossa. E isso sempre volta, né, de uma forma muito cruel, que faz com que a gente vá se fechando, a gente vai se diminuindo, a gente vai minando mesmo. E é difícil demais, é desafiador a gente considerar que a gente vai desenvolver uma autoconfiança considerando essas questões todas. A gente está na base da pirâmide socioeconômica, e eu já tinha dito isso, e ainda assim a gente sustenta 40% dos domicílios brasileiros. Então a gente ganha menos, a gente está entre as pessoas que mais morrem, que são assassinadas pelo feminicídio, a gente é a maioria entre as mães solos, e a gente, nesse cenário de total desafio, de total injustiça, a gente sustenta sozinhas 40% dos domicílios. Isso representa 8 milhões de pessoas. Somos nós que carregamos esse povo todo nas costas. E aí, eu quero que vocês reflitam um pouco isso, considerando esses números, que às vezes a gente desconhece. Fica fácil a gente se olhar no espelho e dizer, eu gosto tanto dessa mulher que eu tô vendo. Nossa, que mulher incrível. Porque, na verdade, quando você se olha no espelho, você só encontra a culpa. Porque a culpa é sua de não ter estudado, a culpa é sua de não ter arranjado um marido legal, a culpa é sua de ser lasciva, né? Saiu dando para todo mundo. Aí, o que vai acontecer? Vai ter 3, 4 filhos mesmo, né, gata? Como é que é isso? Porque é isso que a gente é, né? A culpa é sua. Se você não tem um bom emprego, você não estudou, você quer que a gente faça o quê? Você não foi buscar o seu lugar, você não fez inglês, como é que você quer ter um salário bom? A culpa é tua. Como é que a gente desenvolve a autoconfiança? Como é que a gente vai para os lugares acreditando que a gente pode? Como é que a gente chega nesse lugar da Aline de dizer, esse salário não paga minhas contas? Não vou ficar com você. É um caminho, é uma caminhada, é um processo. E eu preciso dizer para vocês que isso começa, antes de tudo, com a gente. Não vai procurar sua autoconfiança, não vai procurar sua aprovação no outro. No chefe, na sociedade, na televisão, no companheiro, na amiga de trabalho. Volta para você. Percebe quem você é. Como é que você chegou até onde você chegou? Né? Essa senhora que está me dizendo que 67 anos que vai fazer o mestrado. Quantas mulheres brancas nessa idade estão dispostas a começar? Isso é incrível. Isso é muito poderoso. Né? Quando a gente olha para a nossa história e para tudo o que a gente constrói, apesar desses números, apesar dessa sociedade que todo dia tenta nos passar a perna, e a gente segue. Como é que o Fundo Aguibara surgiu? Será que foi assim, molezinha? Não, porque uma mulherada insistiu nesse lugar, a gente teima, né? A gente insiste em estar nesse lugar, porque a sociedade, ela não quer. Então, quando a gente considera e a gente olha essa situação por esse outro lado, pensa quanto poder a gente tem. E por que a gente não exerce essa nossa confiança? Se a gente não fosse capaz, a gente não chegava onde a gente está. Porque toda a sociedade foi construída para eliminar a gente lá no início do século. Assim que houve a bendita abolição, havia um projeto para que em 100 anos não houvesse mais uma criatura preta nesse território. Isso é um texto, Monteiro Lobato, hein, gente? Monteiro Lobato era um eugenista. Ele achava que a população negra tinha que ser extinta. E todos esses movimentos de nos deixarem sem casa, sem saúde, sem educação, sem trabalho, que foi o que aconteceu no pós-abolição, os senhores de engenho foram
receberam uma rescisão, né? Eles foram pagos por isso, né? Tem um nome que agora me fugiu. Mas os nossos, foram para a rua sem um único centavo. A gente trabalhou durante 300 anos e a gente foi mandado embora sem rescisão. E a gente está aqui. E a gente resistiu. A gente criou, a gente se reinventou, a gente buscou, a gente fez outros caminhos e a gente está aqui. Para desespero de muita gente, mas a gente está aqui. E ainda somos a maioria da população. Você acha que é fácil para um homem branco falar, mas eu estou tentando há tanto tempo acabar com esse povo e eles continuam lá? Como é que é isso, gente? O tempo todo eu estou dizendo para essa mulher que ela não pode, que ela não merece, que ela não pode, e ela continua insistindo. Isso é uma forma da gente se proteger. E isso tem a ver com a autoconfiança. A gente precisa enxergar esse potencial. A gente tem que entender que se eu resisto, se eu sustento a minha família, se eu faço uma faculdade, se eu resolvo empreender, eu estou resistindo, porque a gente não tem nenhum bolinho. Ninguém traz a gente não tem descanso. Então, entender essas nuances da sociedade racista é fundamental para que a gente possa perceber que se a gente vivesse uma sociedade que fosse equânime, minhas amigas, a gente estava mandando geral. Porque com essa nossa capacidade, com essa nossa potência, com essa nossa vontade de alcançar, meu amigo, ninguém segurava. Então, é o racismo, é essa estrutura que nos mantém ainda ali, ó, na base da pirâmide, mas quando a gente desenvolve algumas características, e entre elas tá a autoestima, tá a autoconfiança, tá essas questões da gente acreditar na gente, eles não vão conseguir mais. Então, é importante que a gente olhe para isso com muita atenção. Deixa eu só ver aqui. Tá, você quer trazer alguns comentários? Porque aí eu vou falar um pouquinho sobre a influência disso no nosso comportamento financeiro. Eliane, quer abrir para algumas perguntas? Bacana, bacana. Joyce está com a mãozinha levantada. Joyce, pode falar aí. Joyce? Ai. Oi, boa noite. Olá, Joyce. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Joyce Emiliano. E eu queria pegar uma parte da sua fala, Mônica, que eu achei muito interessante. Estou tentando botar o fone aqui para ficar melhor. A questão da autoconfiança, né? Quando você falou sobre a sua filha. Eu trabalho com acessórios afro, sou designer de acessórios afro, e eu tenho um curso voltado para mulheres que trabalham com acessórios afro, investindo no marketing digital, tudo voltado para essas mulheres. E eu sinto muito, eu trabalho, além do marketing digital, para essas mulheres, eu trabalho com a questão da autoconfiança, do nosso trabalho, eu digo que é o nosso poder. E eu sinto que elas têm muito essa resistência de encarar a sua beleza, né? Eu falo que elas têm vergonha de quando escutam um elogio. Eu falo muito para elas, você é bonita sim, e vocês têm que receber esse tipo de elogio e aceitar e falar assim, eu sou bonita. E elas falam, mas Joyce, isso está parecendo que eu estou me achando. Eu falo, não, vocês têm que se achar. Porque se a gente não se achar, quem vai achar a gente? E, gente, por muitos anos, nós sempre fomos oprimidas. Ah, não, você não é bonita, seu cabelo não é bonito, sua imagem não é bonita, você não é... A sua imagem, penteia esse cabelo, isso é coisa que a gente ouvia até das nossas mães, né? Vai ficar com esse cabelo com alto. E isso reflete, eu tenho 35 anos, isso reflete muito na nossa vida hoje. E eu falo muito para ela que a nossa imagem, ela vale muito. E eu trabalho com a questão dessa autoconfiança com elas, na autoestima, na elevação da autoestima delas. Porque, infelizmente, nós mulheres negras, durante muitos anos, nós fomos reprimidas, né? E quando você vê uma mulher, de fato, fala assim, eu sou bonita, eu sou assim bonita, eu posso, eu quero, a pessoa fica assim, entendeu? Assustada. E eu trabalho muito com essa marca pessoal, eu invisto muito nessa marca pessoal com outras mulheres, e eu acho muito legal a sua fala pela sua filha, porque por eu trabalho com acessórios afro, eu vendo muito para criança. E hoje eu vejo que as mães ensinam as crianças a aceitarem o seu cabelo, elas ensinam as pequenas, hoje em dia, falam assim, meu cabelo é lindo, tia, meu cabelo é lindo. E eu tenho um prazer enorme quando eu atendo essas crianças com autoestima
tão elevada que, infelizmente, não é assim. Porque eu faço trabalho em escola também, eu faço roda de conversa, oficina de turbante, em escolas municipais e estaduais. Eu sou do Rio de Janeiro, Cabo Frio. E em novembro eu fiz uma oficina de turbante, e uma dessas partes da nossa oficina, nossa roda de conversa, eu coloco a menina de frente para o espelho. E eu falo para ela olhar para ela no espelho e falar o que ela vê. E eu vou falar para você que é muito dolorido, que elas não conseguem falar. Muitas delas não conseguem falar que é bonita, que o cabelo dela é bonito, que a pele dela é bonita, que o nariz dela é bonito. E uma dessas meninas me tocou muito. Eu vim para casa, assim, muito entristecida. Eu falei assim com meu marido, falei, cara, eu tenho que fazer mais, porque a gente ainda se cobra, né? A gente que tem uma certa liderança, de alguma forma, a gente ainda meio que se sente culpado. Assim, não, eu tenho que ajudar mais, eu tenho que fazer mais. E eu me sinto assim. E eu botei um espelho de frente para ela e ela não conseguia falar. E aquilo me doeu muito. É duro, é. E eu falei, mas por que você é linda? Olha para você, o seu cabelo é lindo, olha que cabelo. Ela falou, não, tia, eu não sou linda. A minha mãe falou que meu cabelo é horrível, que meu cabelo dá trabalho, que meu nariz é feio. Eu não posso vir para a escola com esse cabelo assim. E ela estava com o cabelo preso, molhado, ainda por cima. E eu falei, não, você tem que soltar o seu cabelo. Você precisa aceitar. E eu fico muito feliz quando eu vejo as crianças de hoje que se aceitam. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa aceitação. Muitas crianças hoje em dia passam. E isso, essa questão da aceitação, da autoestima, do empoderamento, da marca pessoal, ela, infelizmente, nós fomos muito descriminalizados durante muitos anos. E Sim. essa autoconfiança, quando a gente chega autoconfiante, uma mulher negra autoconfiante, ela assusta. Ela assusta, porque quando você fala, a pessoa fala, nossa, que linda, obrigada. É isso, é fato. Entendeu? E eu adorei a sua fala, Mônica, eu quis só enaltecer você nessa questão, porque assim, quando a sua fala me repercutiu nas minhas alunas, nas meninas que trabalham comigo, que eu converso, que eu sempre estou dando aula, faço live, enfim, e eu sinto que, infelizmente, é uma questão elas não têm autoconfiança. E nós, durante muitos anos, tivemos isso destruído. E eu te parabenizo pela ajudar, porque isso é uma forma de uma estar acolhendo a outra, uma estar ajudando a outra, porque nós precisamos. E era só isso só que eu queria dar essa palavra. Linda. Adorei seu turbante, viu? Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, Mônica. A gente tinha a Sandra também, que estava com a mãozinha levantada, mas acabou de baixar. Isso, levantou novamente. Pode falar, Sandra. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ai, gente, desculpa não abrir minha câmera, mas eu estou assim, estou muito cansada. Não me preparei assim fisicamente para abrir a câmera, mas eu gostaria só de compartilhar o que foi falado com relação ao curso de mestrado. Muito pontual, muito pontual. Teve um caso aqui em Ribeirão Preto de uma amiga que acabou até indo embora daqui. Ela fazia parte do conselho, não é, de estudantes da USP, e ela questionou os orientadores, os professores, justamente desse programa de ingresso do mestrado da USP, né, e essa exigência de pedir o curso antes do aluno entrar, né, e ela questionava dizendo que poderia ser pedido ao longo da entrada do aluno no curso. E aí a resposta que ela teve foi que, sem dúvida, essa era uma forma de filtrar, vamos dizer assim, né, o que eles quiseram dizer, é mais ou menos isso, selecionar melhor esse aluno que entraria, afinal de contas, era uma USP. Então, são os mecanismos que a todo momento são inventados e reinventados para que nós não ocupemos os lugares, sabe? Então, são mecanismos perversos que a todo momento tentam nos colocar para baixo, né? Mas, ouvindo vocês, assim, a gente só se fortalece, viu? Muita gratidão, meninas, por estar aqui. E era isso.
E a ideia é muito isso mesmo. Quando eu falo que a gente precisa desenvolver essa autoconfiança, é porque os mecanismos, eles vão ainda... A gente vive numa sociedade que tem uma estrutura racista. Então, esses mecanismos, eles existem e eles vão continuar existindo para nos barrar. Mas isso não pode limar com as nossas possibilidades. Isso não pode limar com a nossa vontade de seguir adiante. Né? Uma coisa que acontece muito quando a gente está com a nossa autoestima muito abalada é deixar de ver o horizonte. Então você começa a achar, como eu já disse aqui, que a culpa é sua e não do sistema. E a gente precisa separar isso, sabe, de uma forma muito objetiva. Então é o sistema que está me barrando. Não é a minha competência que está em jogo aqui. Mas eles sabem que se eu entrar nesse jogo com essa menina do privilégio, que só precisou estudar, que nunca venceu, nunca teve que passar por nenhum desafio, eu levo. Então, o que eles vão fazer? Para garantir que esses privilégios continuem circulando entre eles. Eles vão pôr uma coisa que, com certeza, eu não consegui acessar ainda. Então, entender essas nuances é fundamental para que a gente não entre num estado de total frustração. A gente pode ficar indignada. Indignada é quando você sabe que você pode, mas existe uma situação injusta que não te deixa chegar. Quando a gente se frustra, é porque a gente se decepcionou com a gente mesmo. Isso é muito ruim. Porque se você não puder contar consigo mesmo, aí não tem mais jogo. Né? Aí eles ganharam. Aí a sociedade venceu. Porque você deixou de acreditar. E aí, cara, pronto. Ele tá feito o serviço. A estrutura racista conseguiu o que ela queria. Tem mais uma pretinha que não vai tentar. Beleza. É com menos uma que eu tenho que me preocupar. Ela vai continuar fazendo faxina. Bacana, era isso que eu queria. Então, entender esses mecanismos é fundamental. Stephanie, quando você falou um pouco... Eu posso continuar, né, Eliane? Pode continuar, sim. Tá. Quando a Stephanie comentou que eu tenho, né, tô num lugar de privilégio, porque eu tenho uma bolsa, tem muita gente que não recebe isso e tudo mais, eu quero dividir com vocês um dado que é muito importante, e como educadora financeira, é um dado que eu sempre trago, para que vocês entendam um pouquinho que a gente está longe do privilégio, mesmo que a gente já tenha conseguido dar alguns passos. Ainda falta muito para que a gente possa dizer, agora eu estou num lugar bacana. Porque o privilégio é aquele lugar onde você não corre risco mais. Você está ali num lugar tranquilo, não vai haver disputa, aquilo é teu, você pode dormir, acordar, fazer bem, fazer mal, e aquilo é teu. Esse é o lugar de privilégio, é quando a pessoa é posta no lugar, embora ela não mereça aquilo, e ela não vai ser ameaçada, tá? Então, só para que a gente possa entender essas questões. E a gente vai parar de usar, por exemplo, o termo de elite, que eu vi uma palestra do Emicida que também para mim é muito importante. Elite são coisas muito boas, né? Então a gente tem uma tropa de elite, por exemplo, são caras que foram muito treinados, eles estão alinhados, fizeram um processo muito melhor. A gente não tem uma elite aqui, porque o que a gente tem são pessoas que se beneficiaram do racismo, se beneficiaram de estratégias injustas, se beneficiaram do sistema que é desigual para alcançar esse espaço aqui. Não é elite, porque eles não têm capacidade, muitas vezes. Eles não tiveram que se esforçar para chegar nesse lugar. Eles não fizeram nada de excepcional para que chegasse, eles só são brancos. Não é elite, é outro nome, tá? E aí o número que eu quero trazer para vocês, que eu nem tinha posto aqui, para falar um pouquinho sobre a questão do alto índice de frustração, é que a gente tem alguns números, deixa eu ver aqui, tá aqui o número. A gente tem um número que eu sempre trabalho, que é um dado que é do DIEESE, que é o Departamento de Estudos Estatísticos, que está sediado aqui em São Paulo. E ele mostra que o salário mínimo hoje, ele deveria ser o salário mínimo, o salário que todo mundo aqui tinha que ganhar, o básico, para todo trabalhador, sem nenhuma exceção, seria de R$6.000. O salário mínimo, para a gente fazer compra, para a gente pagar a casa, pagar a estrutura da casa, água, luz, telefone, essas coisas que a gente precisa, garantir a escola da criança e garantir saúde. Não estou falando de privilégio. Não tem viagem, não tem carro, não tem perfume importado, não tem tênis de marca aqui. Qualidade. Todo cidadão que trabalha deveria ter direito a um salário que hoje é 5 vezes maior do que o governo entrega. Anotem muito bem esse dado. A gente vive com 1/5. A maioria de nós, e a população negra, as mulheres negras,
tem um contingente enorme de nós que vive dentro do salário mínimo. Eu trouxe esse dado aqui, deixa eu ver se eu acho, para entregar para vocês. Deixa eu ver. Ai, não estou achando aqui agora. Mas tem um número que mostra que, acho que 40%, nós vivemos, a maioria das mulheres negras vivem com uma renda que é de R$ 1.437. 80%. Aí, vamos pensar, a gente estuda, né? Então, a gente se prepara, a gente vai para a escola, a gente até faz uma faculdade, a gente busca alguns lugares, a gente se prepara, e aí, o que a gente consegue é um salário de R$ 1.500, que para sustentar uma família com 4 pessoas, considerando que ainda temos muitas de nós que somos mães solos, somos as únicas a garantir o sustento. E aí você descobre que eu fiz tudo certo. Eu estudei, eu trabalho, eu aguento o chefe chato, eu aguento as situações, eu tô lá, chego no horário direitinho, faço meu trabalho, eu tô fazendo o meu papel. E aí você leva para casa um salário que é menos de 1/5 daquilo que você precisa para sustentar a sua família. Isso causa essa sensação de frustração, porque você fala, cara, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas ainda assim eu não consigo atender às ânsias da minha família. Isso é de uma crueldade muito grande, porque isso é o sistema, né? Eles sabem disso, porque quanto menos você ganha, mais você trabalha, menos você pensa. É uma lógica, não tem nada que não foi pensado aqui. Né? Então, se ela ganhar bem, ela vai ter tempo para pensar. Não vamos permitir isso aí. Se ela ganhar o que é justo, ela vai conseguir chegar em casa mais cedo, ela vai conseguir olhar para os filhos, ela vai conseguir refletir que na televisão não tem ninguém que pareça com ela vai chegar à conclusão de que esse patrão está explorando, de que essa situação é injusta. Não, então a gente vai pagar menos, porque se ela tem que trabalhar bastante, vai se cansar, aí ela não pensa e a gente segue, né, aqui nesse lugar de privilégio, garantindo os espaços para os nossos. Então, o salário que a gente recebe, ele é muito, muito menor. Ele causa esse alto índice de frustração, que é essa sensação de, cara, eu não consigo, não dá, a culpa é minha, eu devia ter feito aquele curso de inglês, eu tinha que ter feito mestrado, mano, eu precisava ter me esforçado mais, ter feito mais um curso, ter feito mais uma coisa, para eu conseguir um melhor emprego. E eu estou falando com base na minha própria experiência. Esses dias, eu fui dar uma olhada nos meus certificados para preencher um currículo, e eu descobri que eu tenho 48 certificados. 48 certificados. E eu deixei de trabalhar como jornalista porque eu achava que eu não era capaz. E aí eu tenho uma colega que também é jornalista e a gente fez um curso juntas e eu comecei a trabalhar, agora eu faço um trabalho como mestre de cerimônias, como palestrante e tal. E aí eu fui perguntar para ela, né, como é que você faz? Você montou seu currículo? Me ajuda a montar? Ai, claro, amiga, vou te ajudar. E eu fui olhar o currículo dela e ela tem, dos meus 48 certificados, ela tem 3. E ela faz palestras e trabalha como mestre de cerimônia e ganha R$40 mil num dia. Branca. Será que ela tem a autoconfiança dela trabalhada? Ela está tranquila com isso? Com certeza. E eu, que com 48 certificados, ainda não me achava pronta. E nós? Porque toda vez que, apesar desses meus 48 certificados, como jornalista, eu não ganhava igual as minhas amigas, as minhas colegas de trabalho. Eu descobri que eu ganhava, em média, 70% menos que elas e 50% menos que eles. No meu último emprego como jornalista, uma estagiária estava inconformada com a renda dela e eu descobri que ela ganhava R$500 menos que eu. E eu já trabalhava há 20 anos e ela tinha 6 meses de jornalismo. Isso traz um alto índice de frustração que nos leva ao consumismo desenfreado. O que é o consumismo desenfreado? A gente vai comer muito, a gente vai comprar o que não precisa, a gente vai se ligar no que é da moda, porque a gente, no fundo, embora a gente esteja frustrado e se sinta totalmente aviltada, a gente quer ser poderosa. A gente quer parecer que quando você chega num bairro, quando você chega na família, nossa, fulana de tal tá podendo, olha o tênis que ela tá usando, nossa, ela colocou cabelo, hein? R$1.000, essa daí tá arrasando. Na verdade, a gente se endividou toda para parecer algo que a gente gostaria muito de ser. Isso está ligado com esse lugar da frustração, está ligado com essa questão da gente se esforçar muito e não alcançar aquilo que a gente deseja, da gente receber muito menos do que a gente precisa e da gente consumir muito mais do que a gente pode. Porque quando a gente vê na novela aquela mulher linda e poderosa usando aquele brinco, o seu inconsciente fala, você não pode ser como ela, mas você pode ter esse brinco. Ah, então eu vou ter o brinco, porque eu quero ficar poderosa.
também. Lá no fundo a gente deseja isso, todo mundo deseja isso, isso é humano, isso é natural. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser respeitado. Então a gente vai buscar aquele tênis, aquele brinco, aquela bolsa, tudo aquilo que nos faz parecer melhor. Uma propaganda, por exemplo, de cerveja, ela vai te dizer que se você tomar uma cerveja, se você abrir uma cerveja X no fim de semana, você vai ter uma experiência incrível, porque aí vai aparecer aquela praia linda, aquelas pessoas maravilhosas, e você vai se esquecer de todos os problemas. Já notaram como funciona a propaganda? O marketing? E mesmo que a gente esteja num quartinho escuro, a gente vai comprar cerveja, porque a gente quer aquela experiência. A gente quer se sentir valorizado. Você merece. Isso aqui é um dos cenários que a gente vivencia o tempo todo. Isso tem muito a ver com a nossa relação com as finanças, inclusive. Eu não vou poder me aprofundar muito nesse assunto, mas é nesse lugar que a gente se endivida. É nesse lugar que a gente passa a ter tanta dívida que nos obriga a continuar trabalhando nesse mesmo lugar que a gente não suporta mais. Mas agora eu tenho que ficar, porque eu tenho um cartão de crédito para pagar. Se eu sair de lá, eu vou ficar toda endividada. É um ciclo que é muito cruel também, enfim, e que é importante que a gente entenda que está muito ligado com essa autoconfiança. Quando a gente não acredita na gente, a gente vai atender os apelos da sociedade. E a sociedade, ela nos convence através do consumo, né? Compre essa cerveja que você vai sentir poderosa, use esse tênis que você vai melhorar, compre não sei o quê, compre, para que você seja alguma coisa que está dentro de você, que é autoconfiança. Eu não preciso desse tênis para saber que eu sou foda. Mas se eu não tenho essa consciência, eu vou buscar o tênis. Eu não preciso tomar cerveja para que eu tenha um final de semana incrível. Eu vou encontrar com os meus amigos, eu vou fazer outras coisas. Não é isso que vai me trazer o resultado que eu desejo. Isso está muito ligado com o consumismo, com o ato da gente consumir. Para a gente encerrar, já são 8h30, né, Eliane? A gente tem que dar uma acelerada aqui. São 3 minutinhos. Eu vou trazer para vocês uma história da Rainha Zinga. Eu acho que muitas de vocês conhecem a história dela, ou pelo menos já ouviram falar da Rainha Zinga, né? Então, vou contar rapidamente uma história dela para que vocês entendam um pouquinho como a autoconfiança pode nos ajudar em situações muito diversas. A Rainha Zinga, ela viveu no século XVII. Foi um período em África em que o comércio de escravos era muito lucrativo e era praticado pelos portugueses, que sofreram um duro revés. A oposição mais forte que enfrentaram foi trazido pela Rainha Zinga, uma obstinada líder política e militar que por 40 anos impediu que os portugueses penetrassem no continente africano. A Rainha Zinga, ela foi a rainha, né, de uma região em África. E quando a gente pensa, por exemplo, no termo zinga, é um termo que está muito comum na capoeira, né? Quem faz. E o que é gingar? Gingar é você se defender do golpe, né, de uma forma leve, mas voltar e atacar o seu inimigo. Esse termo foi cunhado através das experiências dessa mulher. Ela conhecia muito bem o território, então ela criava artefatos para que os portugueses, os europeus, não conseguissem levar adiante esse ímpeto de manter o tráfico de homens e mulheres pretas. Tanto que o tráfico de homens e mulheres pretas só se intensificou após a morte da Rainha Zinga. Durante o reinado dela, durante 40 anos, ela criou vários artifícios para que esse processo não fosse a contento. O nome da Zinga é grafado de maneiras diferentes. Então, a gente pode falar Zinga, a gente pode falar Ginga, Singa, Zinga com ZH e outros nomes da família linguística Banto. Ela também é conhecida pelos nomes portugueses de Ana de Souza, Rainha Dona Ana e pelas formas híbridas como Rainha Ana Zinga. Em 1621, chegou a Luanda o novo governador português que se apressou a buscar a paz com Nicola Mbandi. Esse era o irmão da Zinga. Ela e o irmão, eles eram filhos de um rei que morreu. E dentro dessas guerras que aconteciam ali, e o irmão foi empossado como rei. Ele foi chamado para uma negociação com um governador português, que era o nome que eles davam para um diplomata que estava em Luanda para negociar com eles algumas condições. Só que o Nicola Mbandi, ele não se sentia pronto, ele não tinha autoconfiança, não sei qual era o problema lá do negão, ele não conseguia
lidar com essas questões. Mas a Rainha Zinga, que foi criada junto do pai, conhecendo várias partes do mundo, entendendo essa questão do poder, ela nunca foi cerceada. Olha que importante isso, inclusive, para as nossas filhas. Ela disse, não, eu vou negociar com esse cara. Então, ela foi para lá como uma embaixadora para negociar os termos com esse governador português. Na época, ela tinha 39 anos de idade. Nesse encontro, aconteceu um episódio que é muito curioso. Tem um material da Unicef, que depois eu vou mandar o link para a Bruna, para que vocês leiam ele com detalhe. Existe uma cena em que aparece o governador português com toda o seu staff, né, sentado em um trono. E eles colocaram uma palha na frente do governador português para que a Zinga se sentasse no chão, abaixo dele, bem abaixo dele. E quando a Zinga chegou nesse lugar também com seu staff, né, com todo aquele requinte da realeza, ela fez o sinal para que uma das suas servas ficasse de 4 naquele lugar, e ela se sentou sobre as costas dessa serva e ficou na mesma altura do governador português. Para surpresa de todo mundo que estava naquele lugar, ela falou português fluentemente. Ela também falava francês e também falava inglês. E isso assustou fortemente todo aquele staff de homens brancos que estavam esperando uma mulher preta submissa, assustada e medrosa, que iria até ali só para ouvir as condições do governador português. Porque era assim que eles agiam. Eles invadiam as terras e eles impunham as condições. Olha, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assado, isso é seu, isso é meu, isso aqui eu não vou dar, isso aqui vocês vão me trazer, porque somos nós que mandamos. E a Zinga sentou-se de igual para igual e negociou as condições e saiu de lá numa situação muito favorável. Ela se colocou no lugar que ela tinha. Ela era uma rainha. Ela era a dona das terras. Ela conhecia o seu poder. Ela tinha autoconfiança. Isso, para mim, é muito forte quando a gente escuta a história da Rainha Zinga. Quando o irmão dela morreu em 1624, ela tomou para si as insígnias do poder e passou a responder como Senhora de Angola. Então, era ela que mandava em todas aquelas terras. Seu poder chegou a ser declarado ilegítimo pelo governador português, mas Zinga resistiu e, após a sua morte, com mais de 80 anos, então, ela assumiu o poder com 40 anos e ficou até os mais de 80, ela à frente, né, dos territórios de Luanda, e aquelas terras, na época, se chamavam Ndongo Matamba. E todos os próximos governantes que vieram depois da Zinga eram mulheres que usavam o título de Rainha Zinga e seguiam no enfrentamento à invasão portuguesa. Então, só para a gente encerrar essa conversa e abrir um pouquinho para as perguntas, eu gosto muito de trazer essa questão da Rainha Zinga quando a gente fala em autoconfiança, quando a gente fala nessa questão da gente poder negociar, porque ela é uma mulher que me inspira. E ela tem uma coisa que a gente precisa entender. Ela cresceu em um ambiente onde nunca disseram para ela, você não pode. Ela cresceu dentro de um império. Ela cresceu junto com reis e rainhas. Então, nunca foi dito para ela, você não pode, você é menor, aqui você não cabe, isso que você usa é feio, não é assim que se comporta, você tem que falar mais baixo, você não sabe nada. Provavelmente ela cresceu em um ambiente onde essas verdades cruéis que nos assaltam dia a dia não existia. Então ela foi capaz de ir para uma negociação com um homem que se achava extremamente superior e ela não se abateu. Ela não se sentiu menor. Ela conversou de igual para igual, ela impôs as suas condições, ela mostrou o que sabia, e para eles isso era assustador, porque muitos daqueles não falavam os dialetos que eram falados naquelas terras, pois ela falava o dialeto e falava outras línguas, o que permitiu, inclusive, que ela mantivesse negociação com outros governantes. Ela foi uma diplomata que conseguia fazer negociações, ela se deixou batizar, né, na Igreja Católica como uma estratégia para se aproximar desses homens e conseguir vantagens para o seu povo, mas ela nunca deixou a sua religiosidade e as suas crenças dentro de África, os seus orixás. Então ela foi uma mulher que entendia qual era o seu poder. Onde é que eu caibo aqui? Quem sou eu? Eu sou a rainha desse lugar, eu mando, não ele. Eu dou as ordens aqui, e não esse cara, porque eu cheguei primeiro, essas terras são minhas por direito.
Então, quando a gente pensa nessas questões e quando a gente se inspira com uma mulher como essa, eu acho que isso nos ajuda a entender melhor como é que a gente vai trabalhar essa nossa autoestima. Vamos lembrar da Ginga. Vamos pensar como é que ela faria. Vamos entender por que esse termo ele é tão comum na capoeira. É isso. Nem sempre a gente vai poder dar a última palavra. A gente pode ter que esquivar um minutinho, mas a gente volta. Porque a gente vai usar de inteligência, a gente vai usar dessa nossa sagacidade, a gente vai usar da nossa audácia para continuar caminhando, para chegar aonde a gente quer chegar, para ser o que a gente merece ser. Então, dentro dessa sociedade racista em que a gente vive, tem alguns mecanismos que a gente não vai conseguir mudar num curto prazo, porque a gente precisa estar nesse lugar de poder para fazer essas mudanças. Mas enquanto a gente está caminhando para esse lugar, vamos gingar. Vamos fazer dessa forma, vamos dar um passo para trás, depois a gente volta, mas a gente não vai se deixar abater, porque a gente sabe quem a gente é. E quando a gente tem consciência do nosso poder, da nossa história, da nossa ancestralidade, não tem autoconfiança que se abale. Porque o que a gente é hoje é fruto do que foram antes de nós. A gente é resultado disso. Então, se a gente é resultado de Zinga, a gente não pode ser menos que ela. A gente não pode imaginar que aquele poder se perdeu no caminho, ele está aqui. Ele continua muito firme e ele precisa ser exercitado com inteligência, com diplomacia, com sagacidade. Então, para a gente falar de autoconhecimento, para a gente falar de autoconfiança, a gente tem que despertar isso dentro da gente. Tá certo? Que delícia! Gente, que encontro potente, que momento de reflexão, que momento de ganho que nós tivemos aqui. Eu estou assim, em êxtase, né? Você merece o melhor. Eu acho que pela fisionomia de todas que estão aqui com as suas janelinhas abertas, né? Nós estamos sem palavras diante, né, de uma realidade que é nossa e que a gente vai se apropriar, sim, cada vez mais, né? E gingando, esquivando, voltando, e é bem isso. Eu quero te agradecer demais, Mônica, por esse encontro. A gente está com horário super apertado. A Camila já está aí com a gente. E a gente quer muito te agradecer. Abre os microfones, vamos fazer barulho para a Mônica, que ela merece. Gratidão, gratidão.